Duas obras, um mesmo mistério. O livro de Urântia e Operação Cavalo de Troia. Será que Benítez apenas recontou o que já estava escrito? Ou estamos diante de duas revelações diferentes que apontam para a mesma verdade sobre Jesus, a alma e o universo? Descubra agora neste vídeo. Se no primeiro vídeo vimos como o livro de Urântia e a série Operação Cavalo de Troia convergem em sua tentativa de resgatar a figura do verdadeiro Jesus, um mestre livre das distorções religiosas, político-sociais e institucionais, agora vamos ainda mais fundo. Vamos explorar não apenas o que essas duas obras dizem sobre a alma humana, sobre o destino da vida e sobre o universo, mas também nos permitir fazer uma pergunta delicada. Será que a saga Operação Cavalo de Troia, escrita por J.J. Benítez, é apenas uma versão romanceada e inspirada no que já havia sido publicado em O Livro de Urântia? Ou estamos diante de duas revelações independentes que, misteriosamente, apontam para a mesma verdade? Essa é uma questão que não pode ser evitada. O Livro de Urântia surgiu em 1955, em circunstâncias envoltas em mistério. Não se conhece ao certo a identidade dos responsáveis por sua compilação. Ele não traz um autor humano, mas afirma ser uma revelação de seres supra-humanos com a missão de expandir nossa compreensão da realidade. Já a Operação Cavalo de Troia aparece na década de 1980, apresentado por Benítez como resultado do testemunho de um major norte-americano envolvido em um experimento secreto de viagem no tempo. Mas quando lemos atentamente os dois, vemos ideias centrais quase idênticas. A rejeição do pecado original, a visão de um Jesus mais humano e próximo, a noção de vida após a morte como progresso contínuo, e a espiritualidade como experiência pessoal, não como submissão a dogmas. Coincidência? Inspiração? Ou será que Benítez simplesmente utilizou as ideias já lançadas por Urântia para dar corpo à sua saga? Muitos estudiosos notam que Benítez, jornalista experiente, poderia ter tido acesso ao livro de Urântia antes de lançar Cavalo de Troia. As semelhanças são tantas que a hipótese de plágio disfarçado não pode ser descartada. Porém, também há outra possibilidade. Talvez ambos tenham se inspirado em fontes misteriosas, em experiências espirituais ou até mesmo em algo que ainda não compreendemos. Independente da origem, o fato é que o livro de Urântia traz uma cosmologia grandiosa. Ele descreve a existência de 7 superuniversos, habitados por incontáveis seres de diferentes ordens, todos participando de uma pedagogia cósmica que guia cada alma em direção ao aperfeiçoamento. A vida humana, nesse contexto, não é um acidente nem uma condenação, mas uma etapa essencial da jornada. Quando morremos, não entramos em um julgamento eterno de céu ou inferno, mas seguimos adiante em mundos de aprendizado e evolução. Essa é uma visão revolucionária porque desmonta séculos de teologias baseadas no medo. Urântia nos mostra que Deus é o Pai universal, amor absoluto, e que esse amor se manifesta na forma de uma presença interior, o ajustador do pensamento. Ou seja, a centelha divina habita em cada ser humano, guiando silenciosamente rumo à eternidade. Já Operação Cavalo de Troia, ainda que não ofereça a mesma cosmologia detalhada, transmite uma mensagem espiritual muito próxima. O maior, cético no início, passa a enxergar a vida e a morte de outra forma conforme convive com Jesus e testemunha seus ensinamentos. Ele descobre que a espiritualidade verdadeira não está nos rituais nem nas instituições, mas no contato direto com a presença divina dentro de si mesmo. Ambas as obras, cada uma a seu modo, derrubam o dogma do pecado original. Para elas, o ser humano não nasce condenado, mas com um potencial infinito. O caminho da salvação não é imposto por uma igreja, mas conquistado por meio da experiência, do aprendizado e da prática do amor. Essa mensagem é perigosa para os sistemas de poder porque tira a autoridade das instituições e devolve o poder ao indivíduo. E aqui surge uma reflexão profunda. Mesmo que Operação Cavalo de Troia tivesse sido inspirado ou até mesmo baseado em Urântia, será que isso diminuiria sua importância? Talvez não.
Ao contrário, pode até tê-lo tornado mais acessível, mais próximo do leitor comum, pois ao invés de uma cosmologia densa e complexa, Benítez oferece uma narrativa envolvente, em forma de diário, cheia de emoção e de humanidade. Se Urântia é uma revelação cósmica, Cavalo de Troia é uma experiência pessoal. Se um nos mostra o céu olhando para a Terra, o outro mostra a Terra olhando para o céu. O mais impressionante é que ambas as obras desafiam todas as fronteiras, da religião, da ciência, da história e até da política. Elas nos dizem: o universo é maior do que imaginamos e nós também somos maiores do que pensamos. O poder não está fora, ele está dentro de nós. Agora, resta a dúvida final. Será tudo verdade? Será que realmente existiu um projeto secreto capaz de levar homens ao tempo de Jesus? Será que o livro de Urântia é de fato uma revelação espiritual ou apenas uma invenção genial de mentes criativas? Talvez nunca tenhamos essa resposta. Mas, mesmo que fossem ficções, ambas carregam verdades espirituais tão profundas que continuam transformando vidas. E é aqui que precisamos enaltecer essas duas obras, porque, independentemente de sua origem, elas têm algo em comum: despertam. Elas não nos confortam, mas nos libertam. Não nos dizem o que pensar, mas nos convidam a pensar. Não criam discípulos, mas criam buscadores. O livro de Urântia nos oferece uma visão grandiosa do cosmos e do destino da alma. Operação Cavalo de Troia nos coloca dentro da experiência humana de estar diante de Jesus. Uma fala com linguagem divina, outra com linguagem humana. Uma é o mapa, outra é a vivência. E talvez o grande presente seja justamente esse. Juntas, elas formam uma ponte entre o céu e a terra, entre a fé e a razão, entre o mistério e a experiência. Uma ponte que nos convida a atravessar rumo a uma nova era de espiritualidade consciente. Portanto, ao invés de perguntar apenas se são verdadeiras ou não, talvez a pergunta mais importante seja: o que elas despertam em você? Se você sente que algo dentro de si vibra ao ler essas páginas, talvez essa seja a prova de que, em algum nível, a verdade está ali. O livro de Urântia e Operação Cavalo de Troia, duas obras que, apesar de suas origens diferentes, nos oferecem visões complementares de uma mesma verdade. A espiritualidade autêntica não pode ser aprisionada. E no final, não importa se vieram de arquivos secretos da NASA ou de uma revelação celestial. O que importa é que o livro de Urântia e Operação Cavalo de Troia se tornaram faróis. Faróis que iluminam os buscadores, que rompem muros de ignorância e que apontam para a mesma direção, a liberdade da consciência e a certeza de que o amor é a força mais poderosa do universo. De um lado, o livro de Urântia nos abriu os portais do cosmos, revelando um universo vivo, em movimento, onde cada ser humano carrega em si o destino da eternidade. Ele nos mostrou que Deus não é um juiz implacável, mas um Pai amoroso, que nos acompanha passo a passo na longa aventura da alma. Ele nos ofereceu um mapa, uma visão estrutural do plano divino, que transcende qualquer crença limitada. Do outro, a série Cavalo de Troia nos trouxe a experiência crua, humana, emocionante. Vimos o mestre caminhando, falando, ensinando. Vimos seu olhar de compaixão, sua coragem diante da injustiça, sua determinação em revelar a cada pessoa que a verdadeira morada de Deus é o coração humano. Benítez, através da voz do Major, nos permitiu sentir de perto o impacto de estar diante de Jesus não como mito, mas como homem. E o mais impressionante é que, apesar de estilos tão diferentes, ambos os caminhos nos conduzem à mesma revelação. Jesus não veio para fundar uma religião, mas para despertar consciências. Ele não nos chamou a adorar, mas a viver. Não nos convidou a repetir dogmas, mas a experimentar o amor do Pai em nossa própria vida. Benítez, através da voz do Major, nos permitiu sentir de perto o impacto de estar diante de Jesus não como mito, mas como homem. E o mais impressionante é que, apesar de estilos tão diferentes, ambos os caminhos nos conduzem à mesma revelação.
Jesus não veio para fundar uma religião, mas para despertar consciências. Ele não nos chamou a adorar, mas a viver. Não nos convidou a repetir dogmas, mas a experimentar o amor do Pai em nossa própria vida. Esses dois universos literários se encontram num ponto essencial. O poder está dentro de nós. A centelha divina, o ajustador do pensamento ou simplesmente o sopro de Deus já habita em nosso interior. O verdadeiro milagre de Jesus foi nos lembrar disso, nos libertar do medo, da culpa e da ilusão de que precisamos de intermediários para alcançar o divino. E talvez seja justamente por isso que essas obras incomodam tanto. Elas não fortalecem instituições, não criam seguidores, não alimentam sistemas de poder. Elas libertam. E uma humanidade desperta, consciente de sua natureza divina, não pode ser manipulada. Agora, cabe a cada um de nós decidir o que fazer com esse conhecimento. Alguns vão rejeitar, outros vão duvidar, muitos vão zombar. Mas para aqueles que aceitarem o convite silencioso que ecoa nessas páginas, a vida nunca mais será a mesma. Porque uma vez que você toca a verdade, não há como voltar ao estado anterior. O livro de Urântia e Cavalo de Troia não são respostas prontas. Eles são chaves. Chaves que abrem portas para um universo maior, para uma visão mais ampla da existência, para uma espiritualidade livre. Mas a escolha de atravessar essa porta é exclusivamente sua. E aqui fica a mensagem final desta série. Você não é pecador, você é divino. Você não precisa de salvação externa, você precisa lembrar quem é. O Cristo vivo não está fora, está dentro de você. Se esses livros chegarem até suas mãos, leia-os com coragem, questione, investigue, compare, mas, acima de tudo, permita-se sentir, porque a verdade não precisa ser defendida, ela simplesmente se revela. E uma vez revelada, ela não só ilumina sua mente, mas transforma sua vida. Essa é a verdadeira revolução espiritual. Não barulhenta, não institucional, mas silenciosa, individual e poderosa. Uma revolução que começa no coração de cada buscador sincero. O livro de Urântia oferece o mapa, Cavalo de Troia oferece a experiência, mas a caminhada é sua. E que essa jornada o leve não a templos de pedra ou a dogmas de homens, mas a certeza viva de que o Pai do Universo já habita em você. Porque, no fim das contas, toda a verdade pode ser resumida em uma única frase: o reino de Deus está dentro de vós. E é justamente essa busca interior que nos convida a continuar a jornada, explorando novos mistérios, ampliando a consciência e descobrindo revelações que podem transformar nossa forma de ver a vida e o universo. Se você deseja seguir conosco nesse caminho de descobertas, inscreva-se no Portal de Troia e venha fazer parte desta aventura espiritual sem fim.